Olá, meus queridos alunos dos sextos anos da Raimundo da Lacerda. Hoje teremos a nossa primeira aula do segundo bimestre, ou seja, agora é com conteúdo novo, tá bom? E aqui, abaixo do título do capítulo, eu indico a página, certo? Essa página que eu estou indicando não é à toa, porque como é conteúdo novo, gente, se faz necessário que vocês tenham o livro didático em mãos, para não ficar só presos no que eu estou falando, tá bom? É de suma importância que vocês tenham o livro em mãos, que vocês abram na página onde eu estou indicando aqui no slide, ok? Então vamos lá, dar início ao nosso capítulo. Bem, é o capítulo 3 e ele se chama O Povoamento da América, Povos e Sociedades. Ou seja, o que é que a gente vai ver nesse capítulo? A gente vai ver, meu povo, como é que o nosso Brasil, como é que a nossa América, ele foi povoado. Quem foram as primeiras pessoas, os primeiros seres humanos a povoar o território americano? Não só o Brasil, como outros territórios também da América, certo? A gente vai ver as principais teorias, a gente vai ver como foi que eles descobriram isso, o que foi que eles utilizaram para descobrir quem eram esses povos, como eles chegaram até aqui, certo? Esse segundo slide, ele traz um mapa, é um mapa geral, certo? E aqui a gente tem os 5 continentes, né? África, Ásia, Oceania, a gente tem a América, a Europa, tá bom? Então eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Aqui está a minha seta, a seta do computador, eu estou aqui mexendo, certo? E eu vou circular aqui com a seta o continente africano. Isso aqui é a África, continente africano, certo? Antes de tudo, o primeiro ser humano, ele surgiu na África. Professora, como assim o primeiro ser humano ele surgiu na África? Simples. A evidência mais antiga, o fóssil do ser humano atual mais antigo, ele foi encontrado aqui, onde eu estou circulando, na África, certo? É por isso, gente, que a África ela é conhecida como o berço da humanidade, o berço da civilização, porque o primeiro ser humano, a nossa primeira espécie, ele surgiu aqui, ele foi encontrado aqui. O fóssil mais antigo do mundo, do ser humano, foi encontrado na África, certo? Então, como ele surgiu aqui na África, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ele foi se espalhando para outros continentes. Ele foi para a Europa. Observem a seta, viu? Ele chegou à Ásia. Depois, ele chegou à América, que é onde a gente está hoje, né? Que é onde é o Brasil. Então, a gente tem que entender que houve algumas teorias e alguns indícios que indicam como foi que esse ser humano saiu da África, o primeiro ser humano do mundo, e ele ultrapassou os continentes e chegou até a América, o outro lado do mundo, num período que não tinha transporte, que não tinha avião, era uma época mais remota do planeta, certo? Então é isso que a gente vai entender hoje. Bem, na página 44 e 45, a gente tem essa figura, é a mesma figura que está no livro, certo, gente? E aqui a gente tem esses pontinhos vermelhos, que tem os números dentro, e essa região aqui, esse território, é a América, certo? Que não é um mapa do mundo todo, não, que é um mapa só da América. Então, aqui nessa parte de cima, onde eu tenho a minha seta, é a América do Norte, onde ficam os Estados Unidos, Canadá, outros territórios. Aqui abaixo, onde eu vou descendo a seta, é a América do Sul, onde fica o Brasil. Está aqui o Brasil, certo, gente? Tá, professora. E o que são esses pontos vermelhos, esses números vermelhos? Se vocês observarem, ele vai do 1 até o 8. Ou seja, esses pontos, gente, se chamam sítios arqueológicos. Professor, o que é um sítio arqueológico? Gente, é um local onde se encontram vestígios de povos do passado. Pode ser um crânio ou vários crânios, pode ser pinturas rupestres,
ferramentas, lanças. Então, qualquer coisa referente aos povos pré-históricos ou não, certo? Qualquer local que tenha muito desses vestígios pode ser chamado de sítio arqueológico. Então, na América, as duas Américas aqui, elas são bem privilegiadas, porque a gente tem vários sítios arqueológicos, né? Vários indícios dos nossos primeiros povos. Então, ele vai do 1 ao 9, e o 1 é o vestígio mais antigo já encontrado. O fóssil, pode ser uma pintura, pode ser qualquer coisa, um crânio, certo? Aí ele vai para o 2, que é o segundo vestígio mais antigo. Depois ele vai para o 3, o terceiro sítio arqueológico aqui, ó, que fica no Brasil, certo? Onde foi achado esse crânio aqui, possivelmente os primeiros habitantes do Brasil. Mas na outra aula a gente vai conhecer quem foram esses primeiros habitantes, tá bom? Então hoje a gente tem que entender somente quais são as teorias que indicam esses vestígios. E esse mapa, esses sítios arqueológicos, é a nossa fonte, certo? Essas teorias elas não foram inventadas, elas foram observadas através dessas fontes. Arqueologia. Por isso que a história é tão importante, meu povo. Sem a história, sem a arqueologia, a gente não ia saber a nossa identidade, como foi que a gente, como eram os nossos primeiros habitantes, como era o primeiro ser humano, certo? Então, a gente vai entender agora quais são as teorias que explicam como o primeiro ser humano ele chegou à América, certo? Na página 46, ele vai dar lá 4 teorias, mas eu só quero saber de 2, porque são as 2 principais, são as 2 mais importantes, certo? Então eu trouxe aqui a primeira teoria. O nome dessa primeira teoria é Estreito de Bering, certo? O que é que ela diz? Ela diz que os primeiros seres humanos teriam vindo a pé da Ásia para a América pelo trecho de terra firme que separava os 2 continentes. Prestem atenção nessa primeira imagem, quando eu estou circulando aqui. Isso aqui é um mapa geral, certo? E nessa bolinha aqui, que é uma bolinha inclusive ampliada, dessa bolinha mais pequena, a gente tem desse lado aqui a Ásia. Do outro lado, a gente tem a América. Ou seja, como foi que o ser humano ele saiu daqui, da Ásia? Se vocês observarem, tem um oceano aqui no meio e depois tem a América do Norte aqui em cima e mais abaixo a gente tem a América do Sul, que é onde fica o Brasil. Então, a teoria diz o seguinte, vamos para a segunda imagem, aqui já é mais ampliada, certo? Onde tem essa setinha vermelha, existe um oceano, certo? Então aqui a gente tem 2 continentes, de um lado a gente tem a Ásia, do outro a gente tem a América. Então como é que o ser humano, o primeiro ser humano, ele atravessou isso aqui, certo? A teoria diz o seguinte, há milhares de anos atrás, com a era glacial, onde todos os oceanos do mundo congelaram praticamente e o nível do mar baixou, então esse ser humano, quando ele viu esse trecho de mar congelado, ele usou para atravessar. Começou a caminhar, né? E caminhando, ele acabou chegando à América, certo? Ele chegou primeiro da América do Norte, ele vai descendo, chega à América do Sul, certo? Então essa teoria, meu povo, ela é conhecida como Estreito de Bering, ou seja, o primeiro ser humano, ele chegou à América atravessando um mar congelado, um trecho congelado que ficou conhecido como Estreito de Bering, certo? Estreito de Bering. A segunda teoria, também na página 46, ela diz o seguinte, os primeiros seres humanos, eles teriam vindo pela Oceania, navegando pelo Pacífico. A Oceania está aqui onde eu estou circulando, certo? É outro continente. Então, o ser humano, os primeiros seres humanos, eles teriam usado canoas para atravessar esse Oceano Pacífico inteiro até chegar à América do Sul. Ou seja, ele não teria vindo somente por esse trecho aqui do Estreito de Bering aqui em cima, certo? Não tinha vindo diretamente da Ásia e vindo aqui para a América do Norte e depois descido para a América do Sul. Ele poderia também ter vindo direto de outro continente, da Oceania,
e atravessou, navegando até chegar à América do Sul, certo? Esses primeiros habitantes, eles deram origem aos primeiros habitantes do Brasil, até porque quando o Brasil foi descoberto, gente, já havia habitantes aqui. Quem eram? Os índios, certo? Os indígenas. Então, na próxima aula a gente vai entender como eram essas pessoas, certo? Será que eles tinham só características indígenas? Será que eles tinham características de outros povos, de outros continentes, como por exemplo, africanos, certo? Talvez não fossem só índios, talvez não fossem só asiáticos que tivessem chegado aqui ao Brasil primeiro, certo? Então hoje a gente entendeu isso. As duas principais teorias do povoamento do nosso continente, né? E a gente viu como isso é possível acontecer, como é que pode se descobrir isso, utilizando os vestígios encontrados nesses sítios arqueológicos aqui da América do Norte e do Sul, certo? Até a próxima aula, pessoal.